Vamos agora falar de uma outra grandeza importante na cinemática, que é a aceleração. Em seguida, vamos dar um exemplo onde a gente faz uso de todos os conceitos da cinemática. Lembrando que o primeiro passo na cinemática se refere à escolha de um conjunto de coordenadas. A partir desse conjunto de coordenadas, definimos o que estamos chamando de referencial generalizado. 3 vetores. Muito bem. Vamos definir agora o conceito de aceleração. Quero lembrar, em primeiro lugar, que quando escolhemos um conjunto de coordenadas, nós introduzimos 3 versores e representamos um vetor R como uma combinação linear desses versores. R depende do tempo quando a partícula está em movimento. Definimos a velocidade como sendo a taxa de variação instantânea do vetor posição. Então, V é igual a dr dt. R, é claro, é função do tempo. Muito bem, agora vamos imaginar que, num determinado instante de tempo, a partícula tenha uma velocidade, que nós vamos chamar de v de t, e que num instante de tempo subsequente, né, e nós estamos aqui, então, falando de um instante de tempo t mais ΔT. ΔT é o intervalo de tempo entre esses 2 instantes considerados. Digamos que, no instante de tempo t mais ΔT, a velocidade que antes era v de t é agora v de t mais ΔT. A velocidade mudou. Consequentemente, isso se reflete numa expressão para o vetor velocidade. Ora, podemos agora definir a aceleração média. Como a aceleração média, ela é definida entre 2 instantes de tempo. De forma que a aceleração média, ela é definida como sendo igual a v, a velocidade no instante de tempo, t mais ΔT, menos a velocidade no instante de tempo t, dividido por ΔT, pelo intervalo de tempo, ΔT. Ou seja, essa é a definição de velocidade média. É claro que num determinado intervalo de tempo, se o objeto, a partícula estiver em movimento, há uma variação de velocidade, que é ΔV. Portanto, a aceleração média, por definição, é igual a ΔV dividido por ΔT. É a definição. ΔV é um vetor que dá a variação de velocidade. A gente pode facilmente verificar que ΔV é este vetor aqui, ΔV. Muito bem, essa é a definição de velocidade média. Ela é definida entre 2 instantes de tempo. T2, podemos chamar esse tempo aqui de T2, e esse tempo aqui de T1. E aqui eu tenho no denominador T2 menos T1. Finalmente, vamos definir a aceleração, o vetor aceleração. Ora,
A aceleração agora é a aceleração dita instantânea. Quando a gente fala em aceleração, em geral, estamos nos referindo à aceleração instantânea. De forma que a aceleração instantânea, ela, claro, se o móvel varia a sua velocidade, porque é fácil perceber que se a velocidade nesse instante de tempo for igual à velocidade num instante de tempo anterior, a aceleração é igual a zero. Portanto, só existe aceleração, o corpo está acelerado, se ele varia a sua velocidade, se ela muda como função do tempo. A de t, por definição, é igual ao limite quando ΔT tende a zero, de v de t mais ΔT menos v de t dividido por ΔT. Ora, isto aqui, na realidade, define a taxa de variação instantânea de um campo vetorial que depende apenas de uma variável, que é a velocidade, e, consequentemente, nós definimos a aceleração como sendo igual à taxa de variação instantânea da velocidade, ou seja, é igual a dv dt. dv dt. É claro que, em princípio, eu devo conhecer uma expressão analítica, eu devo conhecer a dependência da velocidade com respeito ao tempo. Ora, essa definição aqui, por outro lado, não faz qualquer referência à escolha de coordenadas, à escolha de um referencial generalizado. Ela aqui vale sempre. É uma definição. Eu não me referi a nenhum conjunto de coordenadas e nem o conjunto de vetores de base associada à escolha daquele conjunto de coordenadas. Então, vamos escrever as expressões para a aceleração no caso em que eu escolha o referencial cartesiano, ou seja, eu escolho as coordenadas cartesianas e, a partir delas, eu introduzo aqueles três vetores, I, J, K. Muito bem. Ora, neste caso, a velocidade será escrita como V índice x, I, mais V índice YJ mais VZ vezes K. Ora, então, nessas circunstâncias, como I, J e K são versores constantes, fixos, né? A derivada com respeito ao tempo do vetor V é basicamente derivada das suas componentes, né? Consequentemente, tenho que a aceleração é igual a dvx dt vezes I mais dvy dt vezes J mais dvz dt vezes K. Ou seja, a componente x da aceleração, agora eu estou usando coordenadas cartesianas, né? A componente x da aceleração é igual à taxa de variação instantânea da componente x da velocidade. Ou seja, é a derivada da componente x da velocidade com respeito ao tempo. A y, por sua vez, é igual a dvy dt e, finalmente, a z
é igual a d vezes dt. Ora, como nós sabemos, a componente x da velocidade é igual à taxa de variação instantânea da coordenada x. Consequentemente, isto aqui é a mesma coisa que d dt de dx dt. Ora, a conclusão é que a componente x da aceleração pode ser escrita como a derivada segunda. Eu derivo duas vezes, né? d2 de t2 de x. É claro que a mesma coisa vale para a componente y. Portanto, AY é igual a d2 y de t2 e, finalmente, AZ é igual a d2 z dt2. d2z dt2. Ou seja, temos aqui expressões, né, relativamente simples para a aceleração em coordenadas cartesianas, sempre lembrando que nós fizemos uma escolha de um referencial cartesiano utilizando os versores I, J, K. Ora, em coordenadas cartesianas, a aceleração tem esta forma aqui. A componente x da aceleração é igual à derivada segunda de cada uma das componentes multiplicadas pelos respectivos versores. E esta expressão que nós temos aqui é uma expressão análoga que nós escrevemos anteriormente. Muito bem, a coisa agora se complica um pouco quando a gente faz uso de outras coordenadas. Como é que se escreve a aceleração, por exemplo, em coordenadas polares? Aí é que está a questão que, no caso, acaba se tornando não muito simples de ser entendida. Mas, de qualquer maneira, a ideia é a seguinte: eu derivo a velocidade em coordenadas polares, utilizando os versores E índice ρ e E índice φ, lembrando que eu tenho que derivar também estes versores, né? E nós obtemos aqui uma expressão que não é tão simples assim para as componentes da aceleração em coordenadas polares. É um exercício relativamente simples de ser feito, mas ainda assim importante, né? Porque muitas vezes, especialmente no movimento circular, nós fazemos uso das coordenadas polares. Temos, portanto, uma componente ρ da aceleração e uma componente φ da aceleração. Lembrando que, quando nós estamos considerando as coordenadas polares, nós estamos aqui falando, então, de duas componentes da aceleração, né? Uma na direção tangencial a uma circunferência, passando por esse ponto, e uma que é a componente normal. Então, a aceleração, no caso, um vetor a aceleração, por exemplo, se for esse o caso aqui, esse vetor aceleração tem duas componentes. Uma componente que nós estamos chamando de φ, que é esta componente aqui, e uma outra componente que nós estamos chamando de ρ, que é esta componente aqui. O fato é que muitas vezes nós fazemos uso de coordenadas polares e devemos saber como escrever o vetor posição em coordenadas polares, como escrever o vetor velocidade em coordenadas polares e, finalmente, como escrever o vetor aceleração em coordenadas polares. É hora agora de
fazer um pequeno exercício para a gente entender, né, esses conceitos, né? Ora, o exercício que nós estamos propondo é bastante simples. Digamos que um objeto se mova de tal forma que o vetor posição se escreve sob a seguinte forma. Temos aqui 3 vezes t ao cubo, mais 2 vezes t ao quadrado, mais 5. Isto aqui multiplicado por i. Ou seja, esta é a expressão para x de t, na realidade. Ou seja, x de t é igual a 3 vezes t ao quadrado, ao cubo, mais 2 vezes t ao quadrado, mais 5. É isso que estamos dizendo, né? Ora, vamos ainda considerar o caso em que a componente y também varia com o tempo e vamos escrever 4 vezes t ao quadrado mais 5t vezes j mais 2 vezes t vezes k. Ou seja, eu conheço x de t, eu conheço y de t e eu conheço z de t. Z de t depende de t de uma maneira extremamente simples. Ora, para essa expressão aqui não é difícil, é bem simples. Calcular r de t para um tempo arbitrário qualquer, vamos chamar r de t mais ΔT. Ou seja, decorrido o intervalo de tempo, como é que se escreve r de t? É simples. Aqui eu devo agora escrever 3 vezes t mais ΔT ao cubo, mais 2 vezes t mais ΔT ao quadrado, mais 5, e tudo isso aqui vezes z. Então, isso aqui é o vetor posição num tempo dado por t mais ΔT, né? Temos agora mais um termo aqui, que é mais 4 vezes t mais ΔT ao quadrado, mais 5 vezes t mais ΔT, e isto tudo multiplicado por j, mais 2 vezes t mais ΔT vezes k. É isto. É isto. R de t mais ΔT é dado por essa expressão aqui. É claro que a partir dessas expressões eu posso determinar, por exemplo, a velocidade média, né? A velocidade média é entre um instante de tempo t e um instante de tempo t mais ΔT, porque a velocidade média é definida para 2 instantes de tempo. Não faz sentido, né, falar de velocidade média num determinado instante de tempo, né, para 2 instantes de tempo. Então, V médio é dado por ΔR, que é a diferença entre esses dois, dividido por ΔT. Ou seja, é uma continha relativamente simples. E qual é a velocidade num determinado instante de tempo qualquer? Ora, a velocidade é a derivada, mas que pode ser calculada a partir dessa expressão, tomando o limite em que ΔT tende a zero. Ou seja, a velocidade é dada pelas derivadas das componentes, né, e depois eu multiplico pelo versor. De forma que a velocidade instantânea é igual, vamos começar com o primeiro termo, dx dt vezes i, mais
dy dt vezes j mais dz dt vezes k. Ora, calculando explicitamente, vamos determinar a componente x do vetor velocidade, que é dx dt. Como é que eu derivo? Bom, eu posso fazer esta diferença, dividir por ΔT e tomar o limite em que ΔT tende a zero. O resultado é o seguinte: a derivada deste primeiro termo aqui é 3 vezes 3 vezes t ao quadrado. Portanto, é 9 vezes t ao quadrado, eu estou derivando esse primeiro termo, mais a derivada do segundo termo, mais 2 vezes t, mais 4t. 4t. Mais 4t. E a derivada desse termo aqui é igual a zero, é um termo constante. Consequentemente, dx dt assume esta expressão aqui. Ora, dy dt. Ora, dy dt é igual, vamos lá, eu derivo primeiro este termo, a derivada desse termo é 2 vezes t. Então, 2 vezes t vezes 4 é igual a 8t. 8t. A derivada deste termo aqui é a derivada de t é igual a 1. Portanto, a derivada desse termo é pura e simplesmente igual a 5, mais 5. Finalmente, devemos obter a componente z da velocidade, que é derivando z com respeito ao tempo, e eu obtenho aqui, então, apenas 2. Né? Ou seja, a componente z da velocidade é constante. Estamos aqui admitindo o sistema MKS, o sistema internacional. Né? Ora, eu tenho, portanto, aqui as componentes da velocidade, de forma que, se eu quiser escrever o vetor velocidade, eu pego esta componente e multiplico por i. Pego essa componente, divido, multiplico por j e somo. Né? De forma que eu tenho aqui uma expressão para o vetor velocidade, né? Nesse caso aqui específico. Ora, e com respeito, vamos agora então obter a aceleração desse móvel. Né? Ora, o que é a aceleração? A aceleração é tal que a componente x da aceleração é a derivada de Vx, né, com respeito ao tempo. Ora, quem é Vx? Vx é dado por essa expressão aqui. Portanto, a componente x da aceleração é igual à derivada de Vx com respeito ao tempo. Derivando explicitamente, eu tenho, derivando esse primeiro termo, eu tenho 9 vezes 2t, porque a derivada de t ao quadrado é igual a 2t. Portanto, é igual a 18t, é o primeiro termo. Quando eu derivar 4t, a derivada de 4t é igual a 4 vezes a derivada de t. E a derivada de t é igual a 1, portanto, mais 4. Mais 4. A componente y da aceleração é igual a dvy dt, e agora a gente vai derivar a componente y da velocidade. Né? Ora, é igual a 8, pura e simplesmente 8. E a derivada da componente z da aceleração é igual a zero, porque a componente z é constante. Portanto, a índice z é igual a zero. Temos, portanto, aqui um caso interessante, né? Mas bastante simples, né? Porquanto nós levamos em conta a dependência do vetor posição com respeito ao tempo.
E agora, para obter a velocidade, nós efetuamos derivadas das componentes. A componente x é a derivada de x com respeito ao tempo. E assim por diante. Em relação à aceleração, nós derivamos as componentes das velocidades para obter as componentes da aceleração. Basicamente, todo tipo de problema envolvendo a determinação da aceleração e da velocidade, quando escolhemos um referencial generalizado cartesiano, se transforma num problema de derivar as componentes do vetor posição uma vez e, finalmente, no caso da aceleração, derivar duas vezes com respeito ao tempo.